Muito bem, irmãos, abram suas Bíblias lá em Gênesis capítulo 31. Continuamos nossa caminhada no livro de Gênesis. E não podia ser diferente, mais um trecho de Gênesis desafiador, porque aqui é muito fácil, tem sido para mim muito fácil perceber que esses homens que Deus usou tanto na história, no processo de revelação da sua vontade aos homens, na sua palavra, esses homens que Deus usou não eram super-heróis. Eram homens que tinham pés de barro, e muitas vezes seus pés se desmanchavam com as aflições da vida, dos seus próprios corações, com as marés, e ali vemos as fragilidades desses homens, mas Deus ia conduzindo esses homens de maneira soberana, levando esses homens ao ponto de estarem não sem pecar, mas como homens que pecam, porém reconhecendo o poder e a soberania de Deus e rendendo-se a este amor, essa justiça, essa santidade do Deus da Bíblia. Esse processo, como estamos vendo, ele não é rápido, muitas vezes. E aqui, nesse contexto histórico do livro de Gênesis, estamos vendo que muitos anos se passam na vida desses homens até que eles cheguem neste momento que Deus vai usá-los de maneira definitiva na história. Não está sendo diferente com Jacó. Durante a preparação dessa mensagem, eu precisei refletir, pensar, estudar um pouco sobre o conceito de ética. Não é muito simples pensar sobre ética. A ética é uma matéria que eu dou no seminário, no Instituto Bíblico, a ética cristã. E é algo que é desafiador pensar em ética. Em particular, aqui no nosso contexto, pensando sobre ética, eu quero que a gente comece a lidar com o tema legalismo e moralismo. Pensando em ética a partir dessa diferença que há entre legalismo e moralismo. Uma das coisas que eu concluí refletindo sobre esse assunto é que todos nós somos, de alguma forma, legalistas. Não levante a sobrancelha, não. Todos nós, de alguma forma, somos legalistas e que nem todo legalismo é imoral. Mas, por outro lado, nem tudo que é legal é moral. É por isso que eu acredito que ética, seguramente esse não é um conceito final sobre ética, mas para esta temática que eu estou abordando aqui, ética é a diferença entre o que eu faço e o que a lei exige que eu faça. Eu assisti essa semana vários vídeos, e um deles foi do professor, filósofo, Sérgio Cortella. Ele não é crente, ele é católico romano professo, dá aula há 39 anos na PUC, mas um homem extremamente capaz. Extremamente capaz. Aí ele fala sobre ética de um modo muito interessante. E eu separei um pedacinho de um vídeo. Alô? 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 Eu separei um pedacinho de um vídeo para passar para os irmãos. Vamos ver se tudo dá certo aqui. Acompanhe. Uma entrevista dele com o Jô Soares. Não me decepcione.
acho que vai me decepcionar. Em casa a gente faz os testes, tudo funciona, né? Tá, não está tendo imagem mesmo. Apareceu a imagem? Não tem volume? Tem imagem? Não? Vamos lá, agora vai dar certo. Ah, era o bip que estava faltando. E o que é a ética para você? Como é que ética é o conjunto de valores e princípios que você e eu usamos para decidir as 3 grandes questões da vida, que são quero, devo, posso. Isso é ética. Quais são os princípios que eu uso? Tem coisa que eu quero, mas não devo, tem coisa que eu devo, mas não posso, tem coisa que eu posso, mas não quero. Quando que você tem paz de espírito? Você tem paz de espírito quando aquilo que você quer é o que você pode e é o que você deve. A quem define isso? Através de exemplo? Através de... Você define através do modular, do exemplar, define através de princípios da sociedade, sejam religiosos ou não, define através de normatizações. Por exemplo, há 20 anos, num auditório, algumas pessoas fumariam, outras não. Há 10 anos haveria uma placa escrita proibido fumar. Hoje não precisa mais. Hoje as pessoas o fazem, elas introjetaram aquele comportamento social. Às vezes aparece como norma. Você se lembra quando o cinto de segurança passou a ser obrigatório hoje no Brasil? Tá? Muita gente, para burlar a lei, comprava a camisa do Vasco. Lembra? Com aquela faixa, para que o agente da lei não visse. Ora, hoje você entra no carro e coloca o cinto sem lembrar da multa. Isso significa que a ética vai se construindo com isso. Agora, cautela, não existe ninguém sem ética. Diz assim, mas o deputado que frauda, o fiscal que faz, o professor que engana, esse tem uma ética que é contrária da nossa ética. Ele é antiético. Mas não existe ninguém sem ética. Ok, custou, mas saiu. Essa entrevista é longa, mas é muito interessante. O fato é, eu acredito que Jacó ele vivia completamente fora de qualquer sistema de ética. O camarada com ética estranha, já que, de acordo com o pensamento do professor, não tem ninguém sem ética. Nessa fase de sua vida, as referências éticas de Jacó eram terríveis. Ou seja, para Jacó, nesse momento da sua vida, legalidade era exatamente igual à moralidade. É legal, eu faço. Não interessa se é moral. Esse era bem o padrãozão de Jacó. Ou seja, qualquer coisa que não fosse contrária à lei não fazia mal para a consciência de Jacó. Não bate com nenhum tipo de critério ou lei estabelecida em acordos diretos ou indiretos, não faz nenhum mal para a minha consciência, eu estou fazendo, passo por cima de quem tiver que passar. Exemplos. A compra da primogenitura de Esaú, por exemplo, ela foi rigorosamente legal, como vimos lá no capítulo 25, mas absolutamente imoral, antiética, não foi? O quê? Não, pode deixar assim por enquanto. O contrato de Jacó com Labão, para que ele pudesse ter Raquel, toda aquela manipulação dos rebanhos de Labão, toda aquela história de tira o rebanho bom para cá, leva os rebanhos o mais forte para lá e traz para lá e tal, tudo a fim de prosperar a qualquer custo, não era moral, não era ético, mas era legal. Estava dentro de um critério estabelecido pelo próprio Jacó de fazer a coisa acontecer, de expandir os negócios de Labão, mesmo que ele fosse o grande beneficiário disso. Isso é tão séria essa questão dos rebanhos, que Labão vai usar aqui no capítulo 31, nos versos 36 ao 42, ele vai se justificar, desafia Labão a acusá-lo de qualquer violação dos acordos, de tudo que ele tinha feito até aqui, porque ele estava fazendo tudo rigorosamente correto.
Então foi a falta de qualquer estrutura ética, de qualquer padrão ético para orientar a conduta de Jacó que resultou em toda essa crise no retorno, que deveria ser super tranquilo, de Padã Arã para Berseba, porque Deus disse que isso aconteceria, deveria ser tranquilo, mas foi tudo extremamente tenso e difícil. As consequências dessa ética questionável demais são vistas nesse trecho que vamos ler dos versos 17 até o 55. E a gente vai ver também, meio assustadoramente, que pouca coisa no que diz respeito à ética, nesse ponto de legalidade e moralidade, pouca coisa mudou dos dias de Jacó para os nossos dias. Vamos relembrar, então, como foi esse retorno. Na verdade, a gente vai precisar pensar aqui naquele primeiro mapa que vimos alguns domingos atrás. Como vocês devem lembrar, depois das ameaças de Esaú contra a vida de Jacó, Jacó precisou deixar Berseba, muito obrigado, Jean, e vai para a casa do seu tio Labão, lá em Arã, em Padã Arã, mas debaixo de promessas muito especiais da parte de Deus, no capítulo 28, verso 15, de que ele iria, sim, se afastar agora da terra da promessa, mas que Deus o guardaria, que Deus o protegeria, e que ele voltaria para a terra dos seus pais, para a terra da promessa. O que acontece, então? 20 anos depois, esse retorno vai acontecer, ou está acontecendo em nosso texto, com suas 2 mulheres, com muitos filhos. Ele junta tudo que tem, seus bens, gado, tudo que pode ter e deixa Padã Arã. Direção agora de novo Berseba aqui, e ele para aqui em Gileade, essa região montanhosa, próxima, bem próxima de Berseba, mas já a região de Canaã. Na verdade, aqui é o ponto que ele para, é alcançado em Gileade por Labão, vamos ver daqui a pouco. Irmãos, o que deveria então ser muito tranquilo, como já disse, foi tenso, foi complicado, foi, na verdade, como o texto diz, em vez de ser uma volta pacífica, foi uma fuga. Ele foge de Padã Arã. Jacó não sabia ainda que Raquel tinha roubado os deuses domésticos de Labão. Isso aqui era muito, muito grave. Ela faz um furto dentro da cabana de Labão e naquilo que é altamente delicado na cultura. Esses deuses domésticos, e eram pequenas estátuas, várias estatuetas, coisas de, provavelmente não chegavam a 1 metro de altura, mas com mulheres com imagens bem sensuais, mas esses eram ídolos domésticos que o patriarca da família na cultura pagã, eles possuíam esses deuses como uma garantia da sua prosperidade, e quem tivesse esses deuses poderia requerer todos os bens daquele patriarca em sua morte. Então tocaram num ponto delicado para Labão, Mexeram literalmente no bolso de Labão. Raquel pega todas essas imagens, coloca lá no seu camelo e foge. E até aqui, então, Labão ou Jacó não sabe disso. Nos versos 14 a 16, que fechamos assim na semana passada, do capítulo 31, vamos dar uma lidinha para relembrar. Versos 14 a 16 do capítulo 31, vamos fazendo assim, lendo aos poucos, porque são do 17 até os 55, são vários versículos para que a gente possa ir percebendo o desenrolar da história. Apenas relembrando um pouquinho, os versículos 14 a 16 do capítulo 31 dizem assim: Raquel e Lia disseram a Jacó: temos ainda parte na herança dos bens de nosso pai? Não nos trate ele como estrangeiras. Não apenas nos vendeu, como também gastou tudo o que foi pago por nós. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faça tudo quanto Deus lhe ordenou. Essa frase final aqui das filhas, das esposas de Jacó, as filhas, então, de Labão, trazem para a gente uma informação muito interessante. Elas criam que estavam totalmente no seu direito
em roubar seu pai Labão. Elas estavam se sentindo bem dentro dos seus direitos como filhas que foram vendidas, negociadas, não tiveram lucro ou nenhum tipo de benefício direto, segundo elas, nessa negociação, nessa venda delas como esposas para Jacó. Elas se sentem completamente seguras para poder garantir seus direitos na herança da família. Eu vou levar os ídolos do meu pai, porque depois ele morre e a gente tem tudo aqui, e vamos requerer todos os bens dele, fora o que Jacó já estava levando. Então Jacó conseguiu, com seu jeitinho bem avarento e enganador, fazer uma bela uma discípula, né? Raquel está saindo melhor do que a encomenda. Vamos ler então os versos 17 ao 21 para entender o que está acontecendo a partir daqui. Então Jacó ajudou seus filhos e suas mulheres a montar nos camelos e conduziu todo o seu rebanho junto com todos os bens que havia acumulado em Padã-Arã para ir à terra de Canaã, à casa de seu pai Isaque. Então Labão tinha saído tinha saído para tosquear suas ovelhas, Raquel roubou de seu pai os ídolos do clã. Foi assim que Jacó enganou a Labão, o arameu, fugindo sem lhe dizer nada. Ele fugiu com tudo o que tinha e, atravessando o Eufrates, foi para os montes de Gileade. Muito bem, irmãos, aqui começou o processo da fuga de Jacó das terras de seu sogro, Padã-Arã, sem saber que estava levando consigo os deuses domésticos de Labão. O que o texto nos diz é que 3 dias depois Labão fica sabendo dessa fuga, porque se tornou uma fuga, porque Jacó esperou Labão sair para trabalhar, para tosquear o seu rebanho. Isso não era um processo de curto prazo, ele levou lá bastante dias, ou quase 3 dias, trabalhando, e quando ele volta, já Jacó tinha levado tudo e separado o que julgava ser dele, e Labão então sai em perseguição a Jacó. Vamos ler os versos 22 ao 35. 3 dias depois, Labão foi informado de que Jacó tinha fugido. Tomando consigo os homens de sua família, perseguiu Jacó por 7 dias e o alcançou nos montes de Gileade. Então, de noite, Deus veio em sonho a Labão, o arameu, e o advertiu: cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Labão alcançou Jacó, que estava acampado nos montes de Gileade. Então Labão e os homens se acamparam ali também. Ele perguntou a Jacó: que foi que você fez? Não só me enganou, como também raptou minhas filhas, como se fossem prisioneiras de guerra. Por que você me enganou fugindo em segredo, sem avisar-me? Eu teria celebrado a sua partida com alegria e cantos ao som dos tamborins e das harpas. Você sequer me deixou beijar meus netos e minhas filhas para despedir-me delas. Você foi insensato. Tenho poder para prejudicá-los, mas na noite passada o Deus do pai de vocês me advertiu: cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Agora, se você partiu porque tinha saudade da casa de seu pai, por que roubou? Por que roubou meus deuses? Jacó respondeu a Labão: tive medo, pois pensei que você tiraria suas filhas de minha força. Quanto aos seus deuses, quem for encontrado com eles não ficará vivo na presença dos nossos parentes. Veja você mesmo se está aqui comigo qualquer coisa que lhe pertença, e se estiver, leve-a de volta. Ora, Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Então Labão entrou na tenda de Jacó e nas tendas de Lia e de suas servas, mas nada encontrou. Depois de sair da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Raquel tinha colocado os ídolos dentro da sela do seu camelo e estava sentada em cima. Labão vasculhou toda a tenda, mas nada encontrou. Raquel
disse ao pai: não se irrite, meu senhor, por não poder me levantar em sua presença, pois estou com o fluxo das mulheres. Ele procurou os ídolos, mas não os encontrou. Irmãos, certamente Labão estava enfurecido, queria sim o pescoço de Jacó. E em 7 dias, Labão e seus familiares aqui, devia ter os filhos já crescidos, que estariam perdendo também um pouco da herança com essa jogada toda acontecendo, e mais, provavelmente, pessoas, familiares diretos ali, da família de Labão. Eles alcançam Jacó, acredito que com a intenção de matá-lo, mas as intenções deles foram completamente afetadas, porque Deus disse lá em Gênesis 28:15, que protegeria Jacó, lembra? Aí Deus aparece, então, em sonho, em visão, ou seja, qual for a maneira que Deus apareceu aqui a Labão, e diz: olha, o texto diz, cuidado, não diga nada a Jacó. Por quê? Labão tinha uma lábia violenta. Labão tinha uma lábia. Quase ficou arrumadinho, né? E ele já tinha, de outras vezes, uma vez anterior a essa, quando Jacó quis voltar, ele contou lá uma história, conversou e fez mais um acordo com Labão, ou com Jacó. E aqui Deus diz: olha, não fala nada, não abra a sua boca. Olha como Deus preserva pelos seus cuidados conosco do jeito que Ele quer, né? Ele diz a Labão: Labão, não fala nada, e nem lhe faça nenhum tipo de promessa, porque, por outro lado, Jacó é um interesseiro. Se você começar a dizer que vai dar para ele mais rebanho, que vai dar alguma coisa, é capaz dele não fazer o que eu quero que ele faça, que é voltar para a região de Canaã. E nem faça promessa nenhuma, nem ameaças. Eu sei que você quer matá-lo, mas não mata não. Ele está debaixo dos meus cuidados. E Labão sabia que estava lidando com o Deus de Abraão. E ele tremia por causa disso. Não que ele tivesse algum tipo de temor a Deus, mas ele temia o Deus de Abraão, o Deus que cuidou de Abraão como cuidou, como já vimos. Então, quando Labão confronta Jacó, no dia seguinte, ele passa uma imagem de avô ofendido. Ele passa uma imagem de pai frustrado com suas filhas terem saído de casa desse jeito. Como é que você fez isso comigo, rapaz? Francamente, eu não vejo uma gota de honestidade em Labão. Nenhuma gota de honestidade. Faltava aqui nessa fala toda sinceridade. Mas ele fala isso tudo. Mas a grande crise de Labão, aqui, sem dúvida alguma, era o fato de acreditar que Labão havia roubado os seus deuses. Mas ainda não podia acusar, ainda mais depois daquela vistoria toda, né? Procurou, vasculhou tudo e não tinha como achar nada, não achou nada. E Raquel estava lá naquelas suas muitas armações. E ele diz, então, no verso 30, nesses seus lamentos, né? Se você partiu porque tinha saudade da casa de meu pai, olha as verdadeiras intenções dele. Por que roubou meus deuses? Ele estava preocupado com garantir a sua riqueza, enfim. E Jacó, obviamente, estava com medo. E é muito normal que ele tivesse medo, porque ele estava com as suas mulheres e seus filhos, e estava Labão com um verdadeiro exército a fim de cortar seu pescoço. Mas esse medo é só uma parte do problema de Jacó. Esse medo mostra também a enorme fragilidade de Jacó na sua confiança em Deus. Ele ainda não confiava em Deus apesar das promessas. Ele não confiava em Deus apesar de tudo que Deus já havia feito. O padrão ético de Jacó era muito, muito questionável. Nos versos 31 e 32 que nós lemos, diz lá, né? Tive medo. Pensei que você tiraria suas filhas de minha força. Olha quanta coisa ele diz aqui. Vendendo uma imagem também de pobrezinho. Quanto aos seus deuses, olha o que ele diz, olha que sério. Quem for encontrado, acho que eu tenho esse slide aqui. Quanto aos seus deuses, quem for encontrado com eles, não ficará vivo. Olha o jeitão legalista de Jacó. Criou logo uma lei, criou logo um decreto pessoal, humano, de homem. Ele não estava muito afim de crer na promessa de Deus, que é infalível, mas ele logo faz um decreto para se justificar. Quem for encontrado com ele não ficará vivo.
na presença dos nossos parentes, veja você mesmo se está aqui comigo, qualquer coisa que lhe pertence, se estiver, leve de volta. Só que Jacó não sabia que Raquel havia roubado. Irmãos, depois disso, Labão, como vimos, fez aquela busca rigorosa de tudo, não achou nada. Quem fosse pego dentro do contexto legalista de Jacó deveria morrer, só que Jacó não estava ligado, não estava sabendo que a sua amada, a sua preferida, Raquel, era culpada. Ele criou uma sentença de morte para Raquel, com os seus legalismos. Só que Labão, muito mais interessado em seus deuses do que no adeus, ele revista, faz aquela geral em tudo, como nós vimos nos versos 33 a 35, e depois de tudo vasculhado, ele não consegue descobrir nem o roubo e muito menos a mentira de Raquel. Vocês viram a mentira terrível de Raquel? Ela coloca os deuses dela, os deuses dele, todos na sela do camelo que ela estava montada. Ela senta em cima da sela, ou senta na sela, com todos os deuses domésticos embaixo, e tem a cara de pau dizendo, não, pai, eu estou aqui com o fluxo das mulheres, e é por isso que eu não vou descer para te cumprimentar. Jacó criou uma tremenda de uma encrenca, não é? Com o seu mau exemplo, com o seu mau testemunho. Só que, diante disso, nada foi descoberto. Jacó ficou irado. Ele, agora eu estou no meu direito. E disse para Labão, vamos ler aí nos versos 36 a 42. Jacó ficou irado e queixou-se a Labão. Qual foi meu crime? Que pecado cometi para que você me persiga furiosamente? Você já vasculhou tudo o que me pertence? Encontrou algo que lhe pertença? Então coloque tudo aqui na frente dos meus parentes e dos seus, e que eles julguem entre nós. 20 anos estive com você, suas ovelhas e cabras nunca abortaram e jamais comi um só carneiro do seu rebanho. Eu nunca levava a você os animais despedaçados por feras. Eu mesmo assumi o prejuízo. E você pedia contas de todo animal roubado de dia ou de noite. O calor me consumia de dia e o frio de noite, e o sono fugia dos meus olhos. Foi assim nos 20 anos que fiquei em tua casa. Trabalhei para você 14 anos em troca de suas filhas, e 6 anos por seus rebanhos, e 10 vezes você alterou o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque, não tivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e na noite passada Ele manifestou a sua decisão. Irmãos, vamos pensar nisso aqui. Observe aqui que Jacó está fazendo uma defesa violenta dele mesmo, né? Ele afirma aqui que Deus estava ao seu lado, e é fato que ele cuidou, tanto é que ele era tão bom cuidador de rebanhos que Labão queria ficar com ele a todo custo. O cara era bom mesmo, né? E ele queria ficar lá, Labão queria ficar com ele porque o cara fazia o que dizia. Não era, pelo menos no que diz respeito a cuidar de rebanhos, não era propaganda enganosa. E Deus realmente viu a aflição de Jacó. Deus viu o que Labão fez e desfez, contou e histórias, enfim. Manipulou bastante Jacó, mas Jacó exagerou. E exagerou bastante, dizendo que Deus o abençoou por causa do trabalho de suas mãos. Realmente o verso 42 diz, Deus viu meu sofrimento, viu? Mas dizer que Deus abençoou o trabalho das minhas mãos é um pouco demais. Em nenhum lugar de toda essa narrativa, nós vemos Deus dizendo que Jacó abençoou, ou melhor, Deus abençoou Jacó por causa do seu desempenho. Em nenhum lugar, muito pelo contrário. Na verdade, Deus disse lá nos versos 10 a 13, naquele sonho que ele diz a Jacó, Jacó, não foram as tuas armações dos galhos descascados, pintados, botar a ovelha uma de frente para a outra, levar lá para o bebedouro. Não foi você, rapaz. Fui eu o tempo todo, porque aconteceu apenas aquilo que é para ser natural. Aconteceu aquilo que está no processo natural de procriação de animais. Você está achando que foi você e não foi. Fui eu quem decidi que aconteceria assim, foi pela minha vontade que os rebanhos de Labão produziram o que produziram, e você foi ricamente
então abençoado porque eu quis. Mas Jacó estava se sentindo, né? Aquela advertência que Deus havia feito a Labão na noite anterior, de que estava cuidando de Jacó e que que Labão não deveria botar a mão e Labão não deveria botar a mão em Jacó, comprovava que Deus estava ao seu lado, mas sem dúvida nenhuma, não por algum mérito de Jacó, de forma alguma, mas porque Deus quis. Mas, por incrível que pareça, irmão, Jacó acreditava que Deus estava aprovando suas atitudes. O legalismo tem essa característica. Nós, quando julgamos que somos bons cumpridores das nossas próprias regras para o nosso próprio benefício, e quando uma coisa ou outra dá certo e a gente atribui isso a Deus, nós temos um senso meio enganoso de nos julgar bem, porque também nós nos auto-justificamos. E Jacó não era diferente. Ele achava que estava aqui tudo Deus aprovando, estava Deus cuidando de tudo, e é por isso que as coisas estavam dando bem, porque ele tinha a bênção de Deus. Mas, diante de uma situação altamente desfavorável, Labão, olhando aquilo tudo, o cenário era ruim, ele então propõe um novo acordo. E é o que vamos ler nos versos 43 a 55. Diz assim: Labão responde a Jacó: as mulheres são minhas filhas, os filhos são meus netos, os rebanhos são meus. Tudo que você vê é meu. Que posso fazer por estas minhas filhas ou pelos filhos que delas nasceram? Façamos agora, eu e você, um acordo que sirva de testemunho entre nós dois. Então Jacó tomou uma pedra e a colocou em pé como coluna. E disse aos seus parentes: juntem algumas pedras. Eles apanharam pedras e as amontoaram. Depois comeram ali ao lado do monte de pedras. Labão o chamou Jegar Saaduta, e Jacó chamou de Galeede. Os dois nomes são nomes apenas um em aramaico e um em hebraico que diziam a mesma coisa, a ideia de pedras de testemunho. Labão disse: este monte de pedras é uma testemunha entre mim e você no dia de hoje. Por isso foi chamado Galeede. Foi também chamado Mispá, que significa local de vigia ou torre de vigia, porque ele declarou que o Senhor nos vigie, a mim e a você, quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar minhas filhas ou menosprezá-las, tomando outras mulheres além delas, ainda que ninguém saiba, lembre-se que Deus é testemunha entre mim e você. Disse ainda Labão a Jacó: aqui estão esses montes de pedras e esta coluna que eu coloquei entre mim e você. São testemunhas de que não passarei para o lado de lá para prejudicá-lo, nem você passará para o lado de cá para prejudicar-me. Que o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. Então Jacó fez um juramento em nome do temor do seu pai Isaque. Ofereceu um sacrifício no monte e chamou os parentes que lá estavam para uma refeição. Depois de comerem, passaram a noite ali. Na manhã seguinte, Labão beijou seus netos e suas filhas e os abençoou, e depois voltou para a terra. Muito bem, tudo que Jacó tinha realmente era de Labão. Porque Labão não o despediu oficialmente da terra. Ele saiu fugido com tudo. E Labão estava julgando então que, olha, isso aqui tecnicamente é meu. Na lei, no legalismo, tudo isso aqui é meu. Você já está em outro lugar, está com as minhas filhas, está com tudo, mas não posso fazer nada por isso no momento. Você já está com tudo isso, já está fora das minhas terras. Então, já que Labão não recuperou seus deuses domésticos que tanto o preocupavam, ele vai e propõe um pacto, mais um acordo. E esse pacto garantiria que Jacó nunca faria uso desses deuses para tomar nenhum novo bem de Labão. Não tomaria nenhuma filha mais, nem bens algum, nem bem nenhum, e era um pacto que estava sendo feito diante daquelas pedras arrumadas ali, enfim. Jacó concorda, era costume, depois de um acordo desse, eles sentarem para comer, e eles comeram, celebrando então o fechamento desse novo acordo. E o verso 55 diz que Labão beijou seus netos, suas filhas, e os beijou, e depois voltou para sua terra, e assim termina esse longo e difícil relacionamento entre Jacó e seu sogro. Vamos pensar em algumas aplicações práticas. Jacó termina então esse
essa peleja, quase duelo com Labão, como um vencedor incontestável. Ele, de fato, venceu. Mas a que preço? O que Jacó fez para ter esta vitória? Labão conviveu com Jacó durante 20 anos e o conhecia muitíssimo bem e estava totalmente convencido de que havia uma falta muito grande de integridade em Jacó. Essa convivência com Jacó fez Labão conhecer um lado complicado de Jacó. Irmãos, quer conhecer alguém? Vai morar com ele. Convive com ele um pouco mais. Você vai conhecer, sem dúvida, as virtudes, mas vai também conhecer todos os defeitos. E aqui eu quero deixar uma primeira pergunta dessa parte de aplicações, dessa história, dessa narrativa. Qual a opinião que as pessoas que convivem com você têm de você? Não aquelas que veem você de vez em quando, mas aquelas que estão sempre com você. É uma boa pergunta. Deveríamos, como crentes, ter cuidado na hora de responder. Eu creio que a opinião de Labão era muito complicada a respeito de Jacó. Apesar de nós sabermos que Labão não era a flor que se cheirasse. Labão era um bom de encrenca. Mas definitivamente Jacó ainda não era o homem de Deus que ele viria a ser. Isso também é fato. Jacó ainda era um homem que dependia de acordos com ímpios para ser confiável. Era um homem de cumprir acordos, mas ainda não era um homem de palavra. Isso são duas coisas bem diferentes. Esse é um triste testemunho do caráter de Jacó, até aqui. Bem triste. Jacó parece estar convencido, apesar disso, ele parece estar muito convencido da sua integridade. Ele continua achando que ele era um cara bom. Como é que Jacó poderia estar tão enganado, irmãos? Ele não era um camarada confiável. Eu creio que a resposta para essa pergunta está no fato de Jacó ser um legalista da pior espécie. Jacó se orgulhava de ser um cumpridor de acordos, cumpridor de leis. Ele tinha feito, de fato, um acordo com Labão e cumpriu. Ele era um cara que levou muito a sério. Os primeiros 7 anos para ter Rebeca, não deu jeito para ter Rebeca, ele ficou mais 7 para ter a Raquel. Depois ele fica mais 6 para poder sair com toda aquela jogada, né? Interessante é que ele cumpre tudo isso, mas ele, naquele processo de descascar galhos de um monte de árvores, de manipular os rebanhos de Labão para tirar vantagem de Labão, isso não foi violação de acordo, né? Mas o legalista não vê assim. O legalista vê as jogadas, as manipulações como recursos. Ele vê como manobras, alternativas. Ele criou lá os jeitinhos dele, ele vai dar um jeito de cumprir, mas nem que ele tenha que dar umas derrapadinhas aqui e ali, mas ele vai fazer a coisa acontecer. Esse é o nosso Jacó. Para Jacó não havia diferença entre moralidade e legalidade. O negócio era fazer a coisa funcionar. Se o que ele fizesse estivesse dentro da lei, no frágil caráter de Jacó, ele já julgava isso moralmente correto. E é em cima desses conceitos que ele simplesmente se sentia totalmente justificado diante de Labão e diante de Deus. Estou seguro, eu faço o meu. Mesmo com um jeitinho aqui e ali, Deus sabe o que eu precisava fazer para cumprir a minha palavra. Bem legalista da pior espécie. Ele estava se sentindo confiante mesmo com a aprovação de Deus. Com essa mentalidade, irmãos, Jacó não era nada diferente dos judeus da época de Jesus. Bem parecido.
Mas Jesus, lá no Sermão do Monte, ele diz aos discípulos que havia um padrão maior de justiça. E esse padrão deveria ser praticado. Vemos isso lá em Mateus capítulo 5, verso 20. Jesus fala para os discípulos, olha, há algo a mais acima da lei que vocês devem observar. A lei que Deus estabeleceu, irmãos, é, sem dúvida alguma, um padrão mínimo. É isso mesmo. É uma referência mínima. Ela não tinha a intenção de tornar homem nenhum justo. A lei do Senhor não tinha poder para justificar, porque ela não foi criada para isso. Muito pelo contrário. A lei do Senhor foi estabelecida por Deus para mostrar para os homens o quão longe da santidade de Deus eles estavam. Foi para isso que Deus estabeleceu a lei. O Novo Testamento não diz, em momento algum, que os padrões estabelecidos pela lei não são válidos, de forma alguma. Mateus 5,17 afirma que Jesus veio cumprir a lei. E aqueles que andam realmente no Espírito, eles vão cumprir os requisitos básicos, fundamentais da lei. Há um texto em Romanos, capítulo 8, versos 3 e 4, que nos dizem quais são esses requisitos fundamentais da lei. Acompanhe comigo. Porque aquilo, vamos ler juntos? Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, aquilo que é básico na lei foi plenamente cumprido, ou seja, Deus mandou Jesus, debaixo da lei, morrer pelo nosso pecado. Para aqueles que em espírito creem nisso, nesta verdade, estão plenamente justificados por esse padrão básico da lei. É isso que a lei veio cumprir. Veio estabelecer e garantir essas exigências da lei, que essas fossem plenamente satisfeitas. Não nada que eu possa criar ou fazer por mim. Na verdade, o legalismo, usado como um meio para obter qualquer coisa, isso é pecado. Usado como uma ferramenta de manobra, é pecado. Por quê? Porque os homens preferem muito mais os padrões humanos. Padrões que eu estabeleço para mim, independente dos padrões de Deus, são desejáveis. Por quê? Porque uma vez que eu cumpro os meus próprios padrões, a minha própria justiça está satisfeita. Eu não preciso da justiça de Deus para nada. Eu já satisfiz o meu padrão de justiça. Então, as leis que nós criamos para nos auto-justificar, elas são agradáveis, satisfatórias para nós. Isso é a cara do legalismo no que a gente pode dizer de pior espécie. Já do outro lado da moeda, a liberdade bíblica que nos leva à obediência a Deus e a Cristo Jesus e a sua palavra, não somente em atitudes, mas também num pensar bíblico. Essa liberdade que vem de Deus para obedecê-lo é, sem dúvida alguma, um tipo de legalismo também. Mas esse legalismo aqui, ele está diretamente ligado à ideia de amor, totalmente ligado à ideia de amor à fidelidade. Nos submetemos a padrões, sim, rigorosos e santos, cheios da verdade e da justiça de Deus. Sem dúvida, isso também é um tipo de legalismo, mas como sinônimo de um profundo amor pela fidelidade, pela integridade. E tem, obviamente, como objetivo nos conformar à imagem de Cristo Jesus, como vemos lá em Romanos 8, 29. Então, aquela coisa de nós estereotiparmos por causa do farisaísmo, né, todo o legalismo como uma coisa contrária ou negativa, não. Nós, sem dúvida alguma, estamos dentro de um princípio de legalismo, mas dentro do padrão de liberdade de Deus, que nos leva a ter um profundo amor à fidelidade. O nome disso é, sem dúvida alguma, amor à verdadeira justiça. Amor aos padrões de Deus. Isso envolve muito mais do que manter algumas regras ao pé da letra. Ter amor por essa verdadeira justiça vai muito além de eu me manter preso a um monte de questõezinhas. É uma questão de compreensão íntima do motivo da lei.
eu compreender a intenção da lei. Existe uma importante diferença entre legalidade e moralidade, apesar do que Jacó tentou nos provar. Nós vivemos em dias, irmãos, onde as pessoas pensam que tudo que é legal é legítimo. Isso é extremamente sério. Estamos vivendo esses dias que as pessoas pensam fortemente que tudo que é legal é legítimo. E não dá para admirar, então, a sociedade querer legalizar o homossexualismo, o aborto e todos os seus similares. Por quê? Porque para eles, se não é ilegal, é moral. É o padrão do nosso mundo. É o padrão desse mundo que estamos vivendo agora e que nos pressiona violentamente, intensamente. A Bíblia também ela estabelece absolutos. Ela estabelece padrões de conduta para o ser humano. Foi isso que eu disse, exatamente. A verdadeira justiça envolve mais do que manter algumas regras ao pé da letra. A verdadeira justiça é uma questão de compreensão íntima do motivo da lei. Deus quer que nós nos conformemos a cada dia à imagem de Cristo Jesus. Esse é o motivo que vai por detrás da lei. Irmãos, muitos crentes têm sua ética muito semelhante à de Labão e de Jacó. Infelizmente, não são poucos. Se julgam extremamente piedosos porque se mantêm fiéis a uma lista de regras de sua preferência. Mais uma pergunta que precisa ficar para a nossa reflexão. Quantos de nós têm realmente convicções éticas e bíblicas tão definidas, tão bem definidas, que nos fazem realmente abandonar, evitar certas práticas, mesmo que elas sejam legais? Quantos de nós têm convicções bíblicas tão firmes que mesmo que a sociedade diga, não, pode, está liberado, você convictamente fica ali, não vou fazer, porque a palavra de Deus diz que isso vai me colocar contra a vontade de Deus. Por outro lado, quantos de nós esperamos que a sociedade nos aprove para deixar de fazer a vontade de Deus? Quantos de nós não ficamos esperando que o próprio meio evangélico comece a abrir mão de verdades fundamentais da fé para eu poder passar a fazer aquilo que realmente eu quero, mesmo que esteja contra a palavra de Deus? Abrindo mão, então, de uma ética passada, em nome de um desejo corrompido no presente. Irmãos, os dias são muito complicados. Os Labão e Jacó estão aumentando fortemente. A gente precisa pensar muito seriamente nisso. A nossa ética bíblica, a ética cristã, ela deve ser tão alta que as regrinhas legalistas não são necessárias. Eu não preciso delas. Pelo menos aqueles que vivem debaixo dessa verdadeira justiça. Há um texto, em 1 Timóteo, capítulo 1, versos 5 a 10, que vão deixar bem explícitas essas ideias aqui apresentadas quanto a esse padrão da lei de Deus como a verdadeira justiça, que não precisamos nos submeter impensadamente a um monte de regrinhas ou criar as nossas particulares, as de nossa preferência, apenas para nos sentirmos seguros. Olha o que diz esse texto, o apóstolo Paulo, dizendo a Timóteo: o objetivo desta instrução é o amor de Deus, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé honesta, sincera. E ele diz: alguns se desviaram dessas coisas, ou seja, de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera, e se voltaram para o legalismo, para um monte de discussões inúteis, querendo todos serem mestres, quando nem sequer compreendem nem o que dizem, e nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão enfáticas, categóricas, bons oradores, mas ocos, completamente ocos por dentro.
Sabemos que a lei é boa, no padrão que vimos lá em Romanos 8, que Deus estabeleceu e cumpriu plenamente em Cristo. Se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos. Mas a lei é feita para quem? Para os insubordinados, para os ímpios e pecadores, e a lista aqui é longa. Mas é para os mentirosos, para os homossexuais, para os impuros, e assim vai uma lista longa de uns 10 itens. E para todo aquele que se opõe a sã doutrina. Irmãos, o legalista é um criador de regrinhas de sua preferência, porque essas ele obedece e se auto-justifica. Mas o cumpridor da lei do Senhor, da verdadeira justiça, está debaixo da lei que já foi cumprida por Deus em Cristo Jesus. Ele crê que é pecador e que precisa de Cristo para ter seus pecados perdoados. É esse que tem todo apego à sã doutrina, ele não se opõe à sã doutrina, ele não cria regrinhas particulares para poder se opor à sã doutrina. Não, ele percebe que ele é pecador por causa da própria lei de Deus. E se rende a Deus, se rende à obra de Deus em Cristo Jesus e tem profundo amor à sã doutrina. Ele não mistura legalismo e moralismo. Finalmente, irmãos, obedecer à lei de Deus não é legalismo esse tido como o da pior espécie. Jamais devemos chamar a obediência pela fé e pelo poder do Espírito Santo, jamais devemos chamar isso de legalismo de forma alguma. Mas, ao mesmo tempo, devemos estar muito preocupados, muito atentos com um seríssimo problema. A lei mais fácil de ser obedecida é aquela que nós fabricamos. São aquelas de nossa preferência. E ao invés de obedecer a lei de Deus, que requer de nós, que vem a nós pela sua palavra, a gente prefere obedecer às nossas, que não cria nenhum tipo de comprometimento. Jacó estava voltando para casa, irmãos, não estava? Não vimos isso? Sem dúvida. Deus ordenou que ele estivesse voltando para casa, ele estava voltando para casa. Mas ele não estava fazendo a vontade de Deus do jeito de Deus. Não adianta. Ele estava legalmente fazendo o que Deus mandou, volta para Canaã, mas com todo tipo de armações e, enfim, situações que ele se viu envolvido pelas suas próprias manipulações e arranjos. Irmãos, às vezes nós ficamos tão envolvidos com fazer as coisas do jeito certo, e é muito louvável isso. Nós temos que batalhar para fazer as coisas do jeito certo, sim. Tudo que fazemos precisa ser para o Senhor e não para homens. Colossenses 3:23, né? Porque é do Senhor que virá a recompensa. Isso é legítimo, isso é correto. Mas a gente não pode esquecer de perguntar se estamos fazendo isso do jeito certo. Se estamos realmente batalhando para fazer as coisas certas, mas a gente tem que se perguntar se a forma como nós estamos fazendo a vontade de Deus está certa. Não adianta sair pisando e atropelando todo mundo, porque eu julgo que eu estou fazendo certo. Sair manipulando e articulando, criando leizinhas particulares para me favorecer. Estou fazendo a vontade de Deus, mas é ilegítimo no final, a ilegítima forma como você está fazendo para cumprir a palavra de Deus. Isso não te torna melhor que Labão e Jacó? Nossos métodos, eles precisam sempre ser coerentes com o caráter do nosso Senhor e Mestre. Caso contrário, irmãos, não passamos de criadores de leis oportunistas para favorecer até mesmo a nossa própria religiosidade. E depois nos exibirmos como crentes aqui e ali, mas sem nenhum tipo de caráter espiritual que revele de fato o caráter de Deus. Somente batalhando para fazer a vontade do jeito de Deus é que nós estaremos realmente honrando aquele que nos salvou. E eu queria que a gente refletisse sobre isso chegando ao final dessa mensagem. Nós batalhamos, temos lutado muito para poder andar de uma maneira que Deus aprove. E vamos continuar fazendo isso, à luz da palavra de Deus, da vontade de Deus, que temos conhecido pela sua palavra.
Mas os seus métodos são honrosos, irmãos? Nossos métodos realmente revelam aquele que nos salvou, o nosso Senhor e Mestre? Ou estamos apenas preocupados em dizer para os outros, dar satisfação para os outros, olha, eu já fiz, hein? Eu fiz, e agora? Esse espírito de competição, ele é tão inútil ao serviço da igreja. Na verdade, muito mais nos inutiliza e legaliza da pior forma possível o nosso trabalho, e nós abrimos mão da graça, que nos capacita, nos provê em nossas muitas limitações. Vamos ficar de pé. Vamos orar por isso. Que a gente se afaste fortemente das características manipuladoras de Labão e Jacó. Em particular, Jacó. Um homem que estava sendo treinado para coisas muito especiais dentro da vontade de Deus, mas por enquanto ainda era um servo em treinamento, como nós. Precisamos realmente avaliar se nós estamos tentando tornar legítimas atitudes que a gente tem tido, talvez, para fazer a vontade de Deus, mas em nosso próprio nome. Se nós temos buscado regrinhas particulares, em vez de buscar de forma definitiva e unicamente no Senhor e na Sua palavra aquilo que precisamos para fazer a vontade dEle, do jeito dEle. Amém? Vamos orar. Santo e amado Deus, muitíssimo obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de olhar para um tema, ó Pai, que não estamos acostumados a procurar esse tipo de temas, ou de tema nas Escrituras. Mas está aqui, ó Pai. Está aqui o caráter desses homens sendo colocado à prova. E estamos vendo, ó Pai, que, em particular, Jacó está passando vergonha com o ímpio Labão. Mas o Senhor está treinando Jacó, como o Senhor está nos também capacitando a cada dia. É possível que nós estejamos percebendo aqui, ó Pai, que nós temos algumas características que não deveríamos ter de Jacó. Essa capacidade manipuladora de criar leis particulares que nos favorecem para depois ficarmos jogando na cara dos outros que fizemos, que falamos, que somos. Não adianta fazer a Tua vontade desse jeito, Deus. É melhor ficarmos calados no nosso quarto, de joelhos, clamando misericórdia, porque somos pecadores. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer a Tua vontade do Teu jeito. Não ficarmos tentando criar regrinhas ou burlar manipuladoramente a Tua vontade com as nossas regras. Ajuda-nos a Te obedecer do Teu jeito. E assim, ó Deus, sem dúvida alguma estaremos desfrutando de bênçãos espirituais para aqueles que Te obedecem. Para aqueles que buscam a Tua vontade do Teu jeito. Aqueles que têm prazer na Tua lei. Ó Deus querido, ajuda-nos a sermos honestos com a vontade Tua que temos aprendido. Que estejamos, ó Pai, buscando fazer o que é certo, em nome de Jesus, mas sem atropelar a Tua vontade, sem manipular, ó Deus, a Tua vontade, nem tentar fazer a nossa, dizendo que é a Tua vontade. Ajuda-nos a perceber o nosso pecado, se temos sido legalistas da pior espécie. Eu peço em nome de Jesus que estejamos confessando pecados e que possamos, ó Deus, amar a fidelidade, amar a Tua palavra, crer que o Senhor já fez aquilo que era necessário, o padrão básico da lei. Cristo morreu na cruz por pecadores, entre os quais eu estava lá, carente deste perdão, carente do que foi feito na cruz. Agora eu preciso viver como um salvo, um liberto, alguém que foi alcançado, ó Deus, por esse poder redentor, perdoador, libertador da cruz. Ajuda-nos, ó Pai, a esta vida de santa obediência ao Senhor. Assim eu Te peço, pela vida de cada um, que possamos sair daqui com novos projetos, com uma nova postura, com decisões bem tomadas, se fazermos o que é certo, do Teu jeito, tendo da Tua vontade e não da nossa. Assim eu Te peço, muito agradecido por este final de semana, pela EBF, tantas crianças que aqui passaram,
Ó Deus, mais uma vez clamo que o eco da Tua palavra vá chegando àqueles corações e tocando, ó Pai, Teu Espírito, tocando, ó Pai, naquelas vidas e que possam ter um encontro real com o Senhor Jesus. Tantos desafios pela frente que temos, ó Pai, projeto de Estiva, projeto Docmus, ó Pai, tantas coisas. Capacita-nos, nos ensina, nos dá os meios, nos dá sabedoria. Usa-nos, ó Pai, estamos aqui e temos muito o que fazer. Muito obrigado, ó Pai Santo, por tanto que o Senhor tem feito por nós. Assim eu te peço e te agradeço, no nome santo de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de vós, queridos irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Podem sentar. Tenha seu tempo de oração. Estarei à porta para cumprimentá-lo.